Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 425, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Ação do Mundo Espiritual. Então aqui, Sueli, nós vamos ler agora o primeiro caso que ela descreve, né, como sendo, como nós já esclarecemos no vídeo anterior, que quando os benfeitores são bem organizados, uma casa bem organizada, os benfeitores eles levam ali nos trabalhos de obsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, eles levam muitos espíritos, às vezes não necessitando que todos se manifestem. Um se manifestando e ouvindo os esclarecimentos do doutrinador, os esclarecimentos que um obtém serve para todos os outros, sem necessidade de todos se manifestarem, né? Então aqui Sueli ela descreve o primeiro caso, depois tem o segundo caso. Então Sueli começa dizendo assim: certa noite, na reunião de desobsessão em que trabalhamos, comunicou-se um espírito que havia partido em plena juventude. Havia sido estudante de engenharia em Belo Horizonte e desencarnara dirigindo seu automóvel. O prêmio que recebera ao ser aprovado no vestibular. Então, ele recebeu, né, vamos dizer, como sendo um prêmio que ele recebeu no vestibular. Quando voltava da universidade, onde cursava o primeiro ano, o doutrinador confortou-o e esclareceu o jovem com palavras repletas de carinho. O esclarecimento foi ouvido, é isso aí que nós queremos transmitir. O esclarecimento foi ouvido simultaneamente por um grupo de jovens presentes, todos desencarnados na faixa etária de 16 a 23 anos aproximadamente. A presença desse grupo foi pressentida por todos, o que motivou uma homogeneidade incomum de vibrações. Foi uma noite belíssima e de grande aproveitamento espiritual, em que a caridade e o amor iluminaram o ambiente. Então vejamos, vamos pensar assim, havia no recinto, os mentores haviam levado até aquele recinto ali, Ivon Costa, né? Vamos pensar num número, 20 espíritos de jovens, desencarnado nessa faixa etária de idade, 16, né, a 23 anos aproximadamente. Desencarne praticamente quase que semelhantes,
um espírito, que é esse que narra Sueli, foi preparado pelos mentores espirituais. Então vamos pensar assim, eu gosto de fazer algumas continhas. Dos 20 espíritos, os mentores prepararam um médium, acoplaram, vamos usar esse termo para ficar mais fácil, acoplaram as energias dele àquele médium, houve ali a sintonia, as vibrações, o espírito narrou todo o fato, todo o acontecimento, né? O ocorrido todo com ele. E vem lá a gentileza, o amor, a sabedoria, o conhecimento, amor, conhecimento, dedicação, experiência do doutrinador. Assim que termina o doutrinador, assim que ele termina de transmitir ali as orientações, aqueles outros 19 espíritos que estavam presentes, você entende que esse número nós que criamos aqui, para simbolizar a história aqui de Sueli. Porque de fato é assim que acontece. Os outros 19 espíritos não tiveram necessidade de se manifestar. Porque as mesmas necessidades deles, 19, eram as mesmas necessidades daquele manifestante, aquele que comunicou. As orientações que aquele que recebeu, porque comunicou, serviu para aqueles outros 19. No entanto, vamos usar aquele termo, os 20 espíritos saíram consolados, conformados. Olha que maravilha. Se você assistiu o filme Nosso Lar, você consegue se lembrar quando o André Luiz, quando ele vai até, se não me falha a memória, se eu errar o nome aqui, você me perdoa, mas parece que ele vai até ao ministro Clarencio. Parece. Desculpa se eu errei. E chegando lá naquele salão, agora você vai se lembrar, uma multidão imensa para se consultar com Clarencio, aos pares, de preferência um masculino e um sexo feminino, dando preferência primeiro às damas. Você observou que André Luiz, ele chegou lá. Vamos partir já direto para o caso de André Luiz. Vamos esquecer aquele povão. André Luiz já ali sentado. Você conseguiu observar que as orientações que Clarencio fornece àquela mulher, não houve necessidade de André Luiz pedir nada. Porque ele foi lá para poder pedir. Porque queria se comunicar e queria falar com os familiares, ele queria informações da família dele aqui
na Terra. Mas o que ele não sabia é que ele tinha que ter mérito. E o mérito através do trabalho. O que ele não sabia, que lá ele podia exercer a função dele de médico, mais gradativo, né? Ir se adequando. Você assistiu lá, você entende o que eu quero dizer. Então, se trata dessa forma. Praticamente, os atendimentos fraternos nas casas espíritas praticamente podia ser dessa forma. Aos pares, duas pessoas. Então, pensando-se por aí, eu ali estou sentado na condição de um atendente e duas pessoas estranhas se sentam ali. Mas acontece que aqui na Terra existe existe vários processos, né? A pessoa fica com vergonha de se abrir perto de outra pessoa, de relatar o probleminha que ela está passando. Então ela gosta de conversar a sós mesmo, né? Então a gente entende. Mas você percebeu que lá em nosso lar é aos pares. Não importa. E outra, frente à plateia. Então fico eu pensando, aquela plateia toda ali ouvindo o Clarencio. Na primeira orientação do primeiro grupo de 2, todos ali tiveram a oportunidade de ouvir os esclarecimentos que Clarencio transmitiu ao casal no início. Então, quantas pessoas ali provavelmente foram beneficiadas de uma certa forma, pensando eles em pedir 10 coisas, mas a hora que chegou a vez deles, eles só pediram para poder trabalhar. Então é mais ou menos assim. Então Sueli, ela narra o segundo caso. Certa ocasião, comunicaram-se 3 espíritos que tinham uma problemática em relação ao aborto. Olha só. As comunicações, uma em seguida a outra, eram todas vinculadas ao assunto. A primeira delas foi a de um médico que, enquanto encarnado, dedicara-se a fazer abortos. Apresentou-se muito perturbado, perseguido por vários espíritos. Acusava a si mesmo de criminoso e sentia-se aterrorizado com os próprios atos. Estava arrependido. Dizia sem cessar e tinha muito medo dos que o perseguiam. É óbvio. Se tratando de um caso desse, aqueles seres de fato perseguem. O segundo comunicante foi uma mulher. Acusava o médico a quem perseguia. Desejosa de vingar-se, explicou ter morrido em suas mãos.
quando este tentava provocar-lhe a interrupção de uma gravidez. Estava atormentada pelo remorso dessa ação e pelo ódio que nutria pelo médico. Estava atormentada pelo remorso dessa ação e pelo ódio que nutria pelo médico. Então ambos foram esclarecidos e retiraram-se bastante reconfortados. Não significa, né? Isso não significa que esse caso encerrou-se ali. Não. Nós podemos dizer que ali iniciou-se um percurso. Ali iniciou-se um tratamento. Ali iniciou-se um trabalho, né? Vamos dizer assim, a lei de causa e efeito, ação e reação. Ali teve início. Que início esse? Ele conseguiu chegar na condição de médico a se arrepender, né? Mas não basta se arrepender, é preciso pedir perdão. Mas não basta pedir perdão e ser perdoado, é preciso trabalhar para poder se regenerar. Então, essa mulher também, né? Então, todos ali foram reconfortados. Saíram reconfortados. Reconfortados. Quer dizer, olha, meus irmãos, o doutrinador provavelmente pode ter dito mais ou menos assim: olha, o que passou, passou, nós lamentamos, é triste, mas Deus concede novas oportunidades de redimissão. Então, tranquilize o teu coração, doutor. Tranquilize o teu coração, minha senhora. Não vamos pedir para que a senhora o perdoe, porque isso é algo particular, é algo íntimo. Isso tem que ser trabalhado. Então, eles saíram reconfortados, amparados. Dali em diante, novas etapas. Estudos e mais estudos no plano espiritual, reprogramação reencarnatórias. Quantos seres aquele médico havia abortado aqui no plano físico? Até que ponto a providência divina analisa tudo isso? Até que ponto ele realmente cometeu algum crime? Até porque as mulheres que o procuravam. Então, não querendo tirar a responsabilidade dele, não. Porque se ele não atuasse, se ele não tivesse aquela clínica, obviamente ali elas não batiam a porta. Mas é aquele caso, o fato delas procurá-lo, isso divide-se a dívida, divide-se o débito.
50% para um, 50% para outro. A providência divina é justa. As leis de Deus são sábias. Ambos foram esclarecidos e retiraram-se bastante reconfortados, né? Então, como já dissemos, dali em diante, uma nova etapa. Até aquele momento, eles não sabiam. Provavelmente, eles não sabiam. Por isso, lá foram levados para receber o choque anímico através do médium. Então, ali eles ficaram sabendo das programações futuras. A terceira entidade era também uma mulher. Veio para apoiar e estimular o nosso trabalho. Já possuía bastante conhecimento sobre a vida espiritual e trabalhava muito, principalmente, ajudando a combater a ideia e a prática do aborto, né? Olha só que maravilha. Ela mesma, em sua última existência, havia cometido esse crime, quando da gestação de seu 6º filho, sendo pobre e lutando com dificuldade de toda ordem, ao engravidar pela 6ª vez, desorientou-se e provocou o aborto, do qual se arrependeu imediatamente. Jamais se perdoara, e daí para frente sofreu duplamente, carregando o peso do remorso. Teve uma existência longa, de muitas lutas, e desencarnou após prolongada moléstia. No plano espiritual, encontrou-se com aquele que seria o seu 6º filho e teve um grande abalo ao certificar-se que era um ente muito querido ao seu coração e que iria reencarnar com a finalidade de ajudá-la. Olha que coisa para você ver. Que surpresa, né? Era um ente querido que iria reencarnar ali como sendo o 6º filho dela para ajudá-la. Mas ela se desorientou, coitadinha. Quem somos nós para julgar, tacar pedra nesse ou tacar pedra naquele? Não é mesmo? Provas e expiações, gente. Olha, não é brincadeira isso aqui, não. A gente tem que orar, rogar a Deus, porque não é brincadeira. Encenar-se no palco da vida não é para qualquer um. Ele a havia perdoado. Olha que maravilha. Aí tudo bem. Bom para ambas as partes. Ele a havia perdoado. Mas ela, inconformada com o fato, não conseguira até então perdoar a si mesma. A danada consciência dói, né? Dedicou-se, por isso, ao trabalho de preservação da vida, ao mesmo tempo em que faz parte de um grupo de atendentes ou enfermeiros dedicados a socorrer os que praticam esse delito e que jazem no remorso e no desespero. Estava conosco naquela noite, acompanhando vários espíritos comprometidos por esse mesmo crime. Tá vendo só? Ela estava acompanhada por vários seres, provavelmente por várias mulheres, né, que aqui no corpo físico haviam cometido esse mesmo crime, ou também muitos que foram abortados, né? Foi um belo trabalho e uma vez mais emocionamos-nos ante as lições maravilhosas
que recebemos nas reuniões de desobsessão. No próximo tema, continuando, ação do mundo espiritual, um quadro de rara beleza. Então, continuando o mesmo assunto, mas Sueli ela vai narrar aqui a ação do mundo espiritual, um quadro de rara beleza, né? Então nós vimos aqui a maravilha, por isso que muitos retornam ao corpo físico, cada qual na sua área, justamente para poder reparar algo que cometeu em existências passadas. Nós vamos gravar mais um vídeo.